Bom dia. Atos 10. Livro de Atos ou Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regime militar, conhecido como italiano. Eu sempre falo que Israel, vivia sobre o domínio de César, de Roma, e as autoridades eram romanas, exceto, claro, as autoridades religiosas. E então existia lá, tinha um senhor, ele era um capitão, digamos assim, uma autoridade sobre 100 soldados. Centurião é aquele que é responsável por 100 soldados. Ele era do regime italiano, as autoridades italianas que estavam governando Israel. Então este homem, ele não era judeu, não era israelita, ele era o italiano, tá? Ele era um romano, tá? Então seria um estrangeiro. Esse homem, versículo 2, esse homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Ou seja, esse homem, apesar de não ser um judeu, ele era um homem temente a Deus, temia a Deus. Quando a palavra de Deus fala assim, ser temente a Deus, é aquele que teme, é aquele que sabe que não deve fazer nada errado, nada que é contrário à palavra de Deus. Eu vejo as pessoas falar, não, para Deus eu amo, Deus, você não pode ter medo de Deus. Não, ao contrário, nós temos que ser temente a Deus. Nós temos que ter medo, Ele é Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele dá vida, Ele pode tirar a nossa vida. Ele faz todas as coisas. Quando nós estamos agindo contrário à palavra dEle, nós estamos nos colocando na qualidade de inimigos, na qualidade de adversário. E como tal, nós receberemos esse tratamento. E quem é que pode lutar contra Deus? Ninguém. Então esses colocam assim, com certeza só tem um fim. Mas muito bem, voltando aqui, este homem, o Cornélio, ele era temente a Deus, não somente ele, como a toda a família dele, ou seja, ele tinha ensinado, educado a família dele a temer a Deus. Ele era generoso, ele preocupava com os pobres, ele ajudava financeiramente e vivia constantemente buscando Deus em oração. Versículo 3, certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ou seja, 15 horas, ele recebeu uma visão. De forma clara, viu um anjo de Deus que, se aproximando dele, o chamou pelo nome. Cornélio, estarrecido e com os olhos fitos no anjo, indagou: que é, Senhor? Ao que o anjo lhe comunica: tuas orações e esmola aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. Agora envia alguns homens a Jope e manda chamar Simão, também conhecido pelo segundo nome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor de couro, cuja casa fica à beira-mar. Assim que o anjo que lhe falava se retirou, chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre todos que estavam ao seu serviço,
e compartilhando com eles tudo quanto havia passado, os enviou a Jope. Então, muito bem. Então ele estava ali um dia orando a Deus por volta ali das 3 horas da tarde, quando ele teve uma visão. A visão, eu tenho explicado bem, não é você ter um sonho. Eu vejo muitas pessoas que têm sonho e falam, não, Deus me mostrou em visão. Como é que Deus te mostrou em visão? Eu estava dormindo, Deus mostrou isso. Não, isso não é visão não. São sonhos. Deus fala em sonhos também. Deus nos mostra também em sonho. Mas sonho é sonho, visão é outra coisa. Visão, eu digo para você, é quando você, com os olhos abertos aqui, você pode estar orando, ou conversando, ou lendo, de repente você olhar, você vê uma imagem, é como se abrisse um telão ali, e você visse as coisas. Visão, né, como eu disse, é quando você se vê diante de você, os céus se abrem, e você consegue, então, ver ali as coisas, você vê, ouve, tá, e entende uma situação. De uma certa forma, você pode ver coisa em questão, em fração de segundo, mas que serão anos, em fração de segundos, você vê fatos que irão acontecer. Você ouve se tem alguém falando ou não, você vê de maneira clara, tá? E quando você, quando acaba a visão, se você está no meio das pessoas, quem está ali ao seu lado não percebe. Ou é o que para nós parece que foi muito tempo, para ele foi questão, a visão na verdade foi questão de segundos, ou frações de segundos. As pessoas nem perceberam. E quando nós estamos tendo uma visão, não quer dizer que que eu sou arrebatado aqui, não. Nós estou aqui claramente, aí vejo aquelas ali, eu me fixo ali, vejo, entendo, ouço ali. Isso é exatamente o que tem que fazer. Isso aí que é do Senhor. Visão não te deixa você com medo, nada não. Então, por volta das 3 horas, ele teve uma visão. Nessa visão, ele viu um anjo que estava falando com ele. Falou, olha, suas orações foram aceitas, o Senhor aceitou suas orações, o Senhor tem visto quão generoso, né, caridoso você tem sido aí com os pobres, tem cuidado, o temor que você tem pelo Senhor, e a sua ajuda aos necessitados. E então agora que você envia alguns homens a Jope, na outra cidade, para procurar lá por Simão, conhecido com o segundo nome dele é Pedro, é o Simão Pedro. Ele está na casa, ele está hospedado na casa do Simão, o curtidor de couro. Envia pessoas até ele, que ele vai lhe falar tudo que você precisa ouvir. Então o que ele fez? Na hora ele obedeceu, ele chamou-lhe 2 servos dele e chamou um soldado. Dentre os 100 soldados que estavam sobre as ordens dele, tinha um que era temente a Deus. Então esse ele chamou e começou a construir. Ele falou, olha, aconteceu isso e isso, eu tive esta visão, tá? E depois disso, eu falou, enviar vocês então até Jope para procurar esse Simão Pedro ali, que está na casa do Simão curtidor de couro, ali é beira-mar. E eles foram. Ou seja, quando nós recebemos um mandado, uma ordem do Senhor, nós temos que obedecer, independente da situação. Isto se nós formos tementes a Deus. Mesmo porque se nós não formos tementes a Deus, se nós não procurarmos viver em obediência à palavra dele, se nós não procuramos intimidade com o Senhor, então com certeza nós não vamos ter visão. Com certeza o Senhor não vai nos procurar, não vai nos revelar. Mas ele só fará isso se nós o buscarmos, se nós estivermos buscando, querendo intimidade com ele.
Aí ele sim, ele nos revela, nos dá incumbência, nos dá ordem. No versículo 9, no dia seguinte, por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho e já estavam próximos de Jope. Então, sentindo muita fome, desejou comer. Entretanto, enquanto a refeição estava sendo preparada, de repente, sobreveio-lhe um estado completo de êxtase. Novamente, Pedro em Jope está na casa lá hospedado, na casa desse Simão, curtidor de couro. E ali, volta do meio-dia, o almoço ainda não estava pronto, ele querendo almoçar com fome, mas ele subiu ao terraço ali para orar, procurando um lugar reservado. Tá? A gente sempre, quando nós queremos ter mais intimidades com Deus, nós queremos falar com Deus, nós procuramos então um lugar mais reservado, que o assunto interessa a Deus. Nós queremos falar com Deus. Nós em todo tempo devemos buscar essa intimidade com o Senhor. Eu vejo as pessoas, não, eu estou precisando de um irmão, de uma irmã de oração. Não, você precisa de Deus. Procure achar um lugar onde vou ir uma hora, é no seu quarto. Jesus nos ensinou, falou, você quer orar, paz, entra no seu quarto, fecha a porta, fala com teu pai em secreto, teu pai em secreto ouvirá e lhe responderá. Então nós devemos sempre procurar ter intimidade com Deus. Eu, honestamente falando, eu sim, é claro que eu oro com as pessoas, é minha obrigação, é minha função na qualidade de pastor. Mas as minhas orações particulares eu faço quando estou sozinho, no meu quarto. Eu de madrugada ou durante o dia eu não tenho tempo, não tenho privacidade para isso, mas geralmente eu fecho ali, eu estou sozinho, ninguém vai me interromper na madrugada, o telefone não vai me interromper, eu estou ali sentado, ajoelhado, eu converso com Deus, eu me abro com Deus, eu clamo ao Senhor. Isto é que eu faço, é que eu sempre aconselho as pessoas. Então Pedro subiu o terraço, ele falou, não, eu vou orar. Eu estava ali enquanto com fome, a comida não ficava pronta. E também agora nós vamos ver que ele teve uma visão. Ao meio-dia, enquanto nós vemos que Cornélio teve uma visão aqui às 3 horas da tarde. E Pedro teve uma visão em torno de meio-dia. Então, versículo 11, o que é que ele veio? Então ele viu o céu aberto e algo parecido com um grande lençol que vinha descendo em direção à terra, amarrado pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como animais que rastejam sobre a terra e aves do céu. E em seguida uma voz lhe ordenou, levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Porém, Pedro replicou, de maneira alguma, Senhor, porquanto jamais comi alguma coisa profana ou impura. Contudo, a voz insistiu pela segunda vez, não consideres impuros o que Deus purificou. Este diálogo ocorreu por 3 vezes e logo em seguida o lençol foi elevado novamente para o céu. Então, olha bem, Pedro está ali no terraço, orando, buscando o Senhor, de repente a visão que ele tem é um lençol, né? O céu abrindo, descendo um lençol lá, amarrado ali nas 4 pontas, né? Tipo aquele negócio do balão ali, e descendo ali naquele envelope, daquele lençol, dentro do lençol ali, tinha todo tipo de animais, tinha aves, todo tipo de ave, passarinho, pássaro, todo tipo de pássaro, tinha ali todo tipo de animais, todo tipo de animal, não é só animal, vaca, boi, não, tinha todo tipo, sei lá, tinha rinoceronte, tinha camelo, tinha lagarto, tinha elefante, tinha tudo. Na visão daquele lençol enorme tinha tudo, além das árvores, tinha cobra, tinha tudo, né? Desce tudo aquilo ali
E a avó do senhor falou, escuta, mata e come, sacrifica e come, mata e come. Aí Pedro falou, não, senhor, eu nunca comi coisa impura, eu nunca coloquei nada impuro na minha boca. Isso por 3 vezes ele viu o lençol descendo, por 3 vezes ele ouviu a voz, por 3 vezes ele respondeu assim. Porque desde a época de Moisés, né, eles acreditavam que tinha uma série de animais, de carne que não poderiam comer. Na época da lei, né, da lei de Moisés, era proibido, por exemplo, comer carne de porco. E então, não somente isso, como uma série de outros. Ah, mas por que agora Deus está falando com ele que ele pode matar e comer? Nós temos que entender que quando o povo saiu do Egito, eram escravos, eles não tinham conhecimento. Eles estavam ali no deserto. Deserto, aquele sol terrível, tremendo, escaldante. Se eles comessem carne de porco ou de qualquer outro animal, iriam passar mal, poderiam passar mal. Então, para evitar isto, foi a determinação. Para você ver, existia determinação de tudo. Entenda que esse povo era escravo. Até mesmo, se você já leu ali o livro de Levítico, o Deuteronômio, você vai ver que Deus orientou até mesmo quanto ali no deserto, no acampamento, quanto eles fazer as fezes. Ah não, quando você for fazer na rodada do fezes lá, você tenha sempre uma pá, né, para enterrar. Porque o Senhor está ali ao redor do seu acampamento. Ou seja, ensinando cuidados higiênicos, né, para que não viesse trazer doença para propagar. Assim também, como também foi determinado, quando eles tivessem uma casa, quando existisse mofo, né, aquele tipo de coisa que deveriam como tratar isso. Então tudo aquilo foi ensinamento que o povo precisava, que o povo necessitava, porque eles não sabiam realmente nada, o conhecimento deles era nulo, porque eram simples escravos no Egito, sai de lá um bando de escravos. Então por isto os judeus, não come isso, não come aquilo, não come carne disso, não come carne daquilo. Mas depois, agora no Novo Testamento, Jesus falou, olha, escuta, nós podemos comer tudo. Só não podemos comer, ficou decidido, não podemos comer sangue de animal, de espécie nenhuma. Eu falo que existe um negócio que é feito, o tal de chouriço, eu comia muito no passado, antes de me converter, porque estava muito gostoso. Até o dia que eu descobri, porque o chouriço é feito de essência só de sangue e tempero. Então falou, não é permitido, não pode mais fazer isso, não pode comer, então não como mais isso. Senão nós podemos comer sangue, animais sacrificados, sufocados, né? Como é que você vai, você vai pegar um frango, por exemplo, você de vez de cortar-lhe o pescoço para sangrar, para derramar o sangue, você só sufoca ele. Isso nós não podemos comer animais sufocados. E fugir da prostituição, as 3 determinações. Então, durante 3 vezes, Pedro teve a visão, o lençol descia até ele, ele falava, mata e come. Então, tinha todo tipo de animais ali. Ele falou, não, senhor, eu não como nada impuro. Eu nunca comi, não como. Aí o que Deus respondia? Não consideres impuro o que Deus purificou. Não, você não pode considerar impuro o que foi purificado por Deus, né? Nada é impuro. Nós criticamos muitas pessoas, por exemplo, na China, no Japão. Lá nós comem cachorro. Não, se querem comer, come, não é pecado, não. Aí eles comem escorpião, barata, daí eles gostam, não é pecado. Não importa o que eles comem, não está comendo o sangue do animal? Então pode comer o que quiser, que não é pecado. Agora existe um costume, por exemplo, na África, que lá, principalmente até os indígenas, eles comiam o sangue do animal, às vezes tiram o sangue do animal, o animal ainda vivo ali, o sangue quente beberam. Isso é pecado seríssimo.
Versículo 17. Enquanto Pedro meditava sobre o significado da visão que acabara de ter, eis que aqueles homens enviados por Cornélio, havendo especulado por Simão, chegaram à porta da sua casa. Então, chamando, indagaram se ali estava hospedado Simão, também chamado Pedro. Pedro ainda refletia sobre a visão, quando o Espírito lhe ordenou: Simão, eis que estão à porta 3 homens que te procuram. Prepara-te, portanto, desce e não tenhas receio de ir com eles, pois eu os enviei a ti. Pedro desceu e declarou aos homens: aqui me tendes, sou a quem procurais, qual é o motivo da vossa vinda? Então os homens lhe comunicaram: eis que viemos da parte do centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho perante todo o povo judeu. Um santo anjo lhe ordenou que o mandasse chamar-te à sua casa, a fim de que ele possa ouvir o que tens a dizer. Pedro está ali, ainda com aquela visão, sem entender bem. Falei: meu Deus, o que eu posso comer qualquer carne de animal? Posso fazer? Ele está estarrecido com aquele tipo de visão, pensando sobre aquilo. Quando chega então, lá na porta da casa, os 2 servos e o soldado enviado por Cornélio. Aí, visão não, entenda uma coisa, não foi visão. Versículo 19, Pedro ainda refletia sobre a visão, quando o Espírito Santo, o Espírito lhe ordenou. Então houve agora uma ordenança do seu. Foi visão? Falou no ouvido dele? Não. O Espírito Santo não nos fala no nosso ouvido. Como que o Espírito Santo nos fala? Você sente, na verdade, ele nos falando, mas aí no nosso interior. Nós ouvimos claramente, o Senhor fala isso e aquilo. Você sente, o Espírito Santo ouvindo a pessoa falar: não ouvi aqui no meu ouvido. Não ouvi. Eu nunca ouvi o Senhor, Deus, o Espírito Santo falar nada no meu ouvido com voz audível. Ao contrário. É no interior, nós ouvimos, tá? Isso sempre o Senhor nos fala, nós não entendemos. Sabe? Olha, é para fazer isso, é para fazer aquilo, ou vai acontecer isso, ou vai acontecer aquilo. Aí nós temos certeza, porque o Senhor está falando. Então Pedro estava lá, então ele, agora não foi visão, o Espírito Santo, o Espírito de Deus falou com ele. Falou: olha, desce. Ordenou Simão: eis que estão à porta os 3 homens que te procuram. Prepara-te, portanto, desce, não tenha receio de ir com ele, pois eu os enviei a ti. Falou: olha, desce, vai ver lá, não tenha medo de você ir com eles, porque foi eu que enviei eles a você. Então ele desceu, chegou lá na porta: vem cá, vocês não têm aqui, o que vocês procuram? Aí eles explicaram que eles estavam a mando de Cornélio, do centurião, e que o Senhor tinha os tinham enviado para que eles buscassem a Pedro, porque obedecendo uma ordem do Senhor. Versículo 23. Diante disso, Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, aprontou-se e partiu com eles. Também alguns dos irmãos que habitavam em Jope seguiram em sua companhia. Um dia depois, chegaram a Cesareia, e Cornélio os esperava, havendo reunido seus parentes e amigos mais chegados. Então Pedro, aquele dia, falou para o pessoal: não, entra, espera aí, nós vamos amanhã cedo. E no dia seguinte eles partiram. Foi alguns irmãos também ali de Jope acompanhando. Pedro não foi sozinho, foi alguns acompanharam com ele, e foi então até a casa do Cornélio. Enquanto isso, Cornélio reuniu todos os amigos, os parentes, aqueles que temiam a Deus, aqueles que acreditavam em Deus, e ficaram, ou seja, preparou-se uma reunião, um culto, ou seja, Cornélio não ficou sozinho aguardando, não. Os familiares dele, os amigos, os parentes, vão todos aqui que nós vamos ouvir a palavra do Senhor, né? E aguardando a vinda de Pedro. Versículo 25. Aconteceu que quando Pedro ia caminhando para dentro da casa, Cornélio saiu ao seu encontro e, prostrando-se aos seus pés, o reverenciou. Pedro, no entanto, imediatamente o fez aprumar-se, ponderando-lhe: levanta-te, pois sou tão humano como tu és.
Então, conversando com ele, Pedro entrou na casa e encontrou ali reunida muitas pessoas. E lhe explicou: vós bem sabeis que é contra a nossa lei um judeu associar-se a qualquer gentio, nem mesmo por uma breve visita. Contudo, Deus revelou-me que a nenhuma pessoa devo considerar impura ou imunda. Olha, assim que ele está chegando, o Cornélio vem se reverenciando. Ele falou: não, levanta, pai. Eu sou homem, sou humano igual a você. Tem nada, não. Chegou lá, viu várias pessoas, uma quantidade, né? Muitas pessoas ali, tudo preparado para ouvir a mensagem, para ouvir a palavra do Senhor. Pedro já começou dizendo, falou: olha, você sabe que os judeus não podiam estar convivendo, frequentando a casa de gentios, dos estrangeiros. E segundo a lei de Moisés. E ocorre que, por ser estrangeiro, por ser um cidadão romano, ele era um gentio, né? E os judeus, né, não poderiam, segundo a lei deles, eles não poderiam frequentar a casa dele. Então Pedro já começou dizendo, falou: olha, você sabe que para nós é proibido nós nos reunirmos, frequentar a casa de vocês, nem que seja por um breve momento. Mas Deus me mostrou que não tem nada impuro. Porque também, aquela visão deu para Pedro entender que Deus está mostrando que não existe ser impuro. Todos nós somos iguais diante do Senhor. Que eu não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Versículo 29. Por essa razão, assim que fui procurado, vim sem qualquer objeção. Agora, pois, vos indago, por qual motivo mandaste chamar? Ao que Cornélio declarou: faz 4 dias que eu estava em jejum, orando em minha casa. Por volta desta hora, às 3 horas da tarde, subitamente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes. E ordenou-me: Cornélio, Deus ouviu a tua oração e lembrou das tuas ajudas aos pobres. Portanto, manda buscar em Jope a Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que mora próximo ao mar. Então, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos aqui na presença de Deus, com o propósito de ouvir tudo quanto o Senhor te ordenou dizer-nos. Então, falou: mas por que você mandou me chamar, então? Aí ele relatou tudo, né, que aconteceu quando ele estava orando, que Deus... que ele estava orando, que Deus enviou um anjo, ele teve a visão e determinou que ele mandasse buscar a Pedro. E assim ele fez. E agora estava ali ele reunido com todos os povos para ouvir o que Deus tinha que falar com eles. Estavam na presença de Deus. É interessante que eles não falaram: estão aqui agora na sua presença. Não, Pedro, estão na presença de Deus. Porque o anjo veio para trazer Pedro, para trazer a palavra do Senhor. Pedro foi como enviado de Deus. Nós estamos na presença do Senhor. Agora nos fala o que Deus mandou você nos dizer. É o que Deus mandou dizer, só fala para nós. Versículo 34. Diante disto, Pedro começou a compartilhar: agora sim percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. Antes, porém, de todas as nacionalidades, recebe todo aquele que o teme e pratica a justiça. Esta é a palavra que Deus mandou aos filhos de Israel, anunciando-lhe o evangelho da paz por intermédio de Jesus Cristo. Este, portanto, é o Senhor de todos. Olha, Deus, ele não faz acepção de pessoa. Ah, não separa não essa nacionalidade, desse... Não. Todos, ele trata todos por igual. Todos. Não importa a nossa nacionalidade, não importa a nossa cor, não importa como vivíamos antes, deixamos viver o que fazemos, deixamos fazer. Se nós nos arrependermos, se nós buscarmos a Deus, nós seremos encontrados por Ele. Todos. Ah, era macumbeiro, era espírita, não importa. Se você se arrependeu, buscou a Deus, você vai ser encontrado por Ele. No versículo 36 ele fala: esta é a palavra que Deus mandou aos filhos de Israel, anunciando o evangelho da paz por intermédio de Jesus Cristo. Este, portanto, é o Senhor de todos. Essa palavra vós muito bem conheceis. Foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo pregado por João.
Aí se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus ungiu com Espírito Santo e poder, como ele caminhou por toda parte, realizando o bem, salvando todos os oprimidos pelo diabo, porquanto Deus era com ele. E aí então, Pedro continua pregando, falando sobre Jesus. Ele não está falando sobre a lei, ele fala sobre Jesus. Prega o evangelho aqui vocês em casa, vocês podem ler do versículo 38 até o versículo 43, Pedro está ali pregando para eles, trazendo a mensagem que o Senhor mandou. Quando está então ali pregando, levando a mensagem de Cristo, o que aconteceu? Versículo 44, eu pulei aqui por causa da questão de falta de tempo, depois vocês lêem do 39 à frente. O 44 diz assim: e aconteceu que enquanto Pedro ainda pronunciava essas palavras, o Espírito Santo desceu de repente sobre todos os que ouviam a mensagem. Aqueles crentes judeus que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo estivesse sendo derramado inclusive sobre os gentios, porquanto os ouviam se expressando em línguas estranhas e exaltando a Deus diante disso. Diante disso exclamou Pedro: será possível que alguém ainda recuse água e impeça estes sejam batizados? Eles, assim como nós, receberam o mesmo Espírito Santo. Em seguida mandou que fosse batizado em nome de Jesus Cristo e então suplicaram a Pedro que permanecesse com ele por alguns dias. Então o que ocorre? Eles estavam ali, na hora que Pedro estavam pegando, eles receberam o Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo. Pedro falou, agora todos os irmãos que vieram com Pedro ficaram achando estranho, né? Mas caramba, são gentios, né? São estrangeiros, receberam o batismo com o Espírito Santo? Ele falou, é isso aí, e como é que eu vou negar de batizar eles? Não, são gentios, estrangeiros, não podemos negar o batismo, uma vez que o Senhor Jesus, até que o seu Espírito Santo já os batizou primeiro. Então não existe acepção de pessoa A, B ou C. Tem o Senhor que é a todos. Basta nós quisermos, basta nós sermos tementes a Ele, nós nos submetemos a Ele, nós o procurarmos. Se nós o procurarmos, nós o encontraremos. Isso é a palavra dele. E também sempre eu falo, gente, a pessoa realmente quer o Senhor, busca o Senhor realmente, quer ser batizado, se nós não podemos negar a água batismais a quem quer que seja. Quer ser batizado, seja batizado então, em nome de Jesus. E não com muitos templos, fico fazendo aí cursos e mais cursos. Isso é totalmente ilógico. Nós lemos hoje o capítulo 10 de Atos, capítulo 10 de Atos. Na verdade, não lemos o capítulo todo, porque do versículo 38 ao 43 eu não li, só para não ficar muito longo, senão eu ficaria mais de 40 minutos. Mas você pode ler tudo, é a palavra do Senhor, porque do versículo 38 ao 43 é pregação de Pedro, explicando tudo. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.